Você acha que eles vão Sim. pra lá por quê? Então, assim, porque a sociedade, por uma questão de normas sociais, já terminei a faculdade, fiz o Enem, tem que passar. Você acha que, É. que talvez as pessoas. Aí a gente tá falando de opiniões, tá, gente? Opiniões, Tô pedindo a opinião do Felipe. Você acha que, de modo geral, as pessoas entram muito novas na faculdade, talvez devessem fazer um intercâmbio ou trabalhar, quem tem menos poder aquisitivo, trabalhar, amadurecer, ter rodagem, ter quilometragem na vida para entender que isso é uma traição consigo mesmo? O que você acha que eles foram fazer lá, então? Então, eu acho que é um fenômeno que está indiretamente relacionado com a idade, mas eu não acho que a idade seja, assim, o motivo. A idade que eu digo no sentido do amadurecimento, né, intelectual e tal. Por quê? Porque, cara, eu acho que simplesmente a gente vive numa época em que as pessoas demoram muito para amadurecer mesmo. Sim, Então, o problema não é a idade, o problema é a época. O problema sim. é a época, então, entendeu? Eu tô lendo um livro, o nome eu acho que é A Questão da Universidade, que é um livro, foi escrito na década de 80, se eu não me engano. E aí é um cara falando sobre a origem das universidades na Idade Média, e falando como é que era o ensino. Cara, a intenção do ensino universitário era outra coisa completamente diferente. Era cultivo intelectual, não era formação de profissionais para o mercado de trabalho. Uhum. Não era. As universidades não foram criadas com esse objetivo. Com isso, eu não estou dizendo que atualmente as pessoas têm que entrar sem ter o objetivo de entrar no mercado de trabalho, porque a nossa sociedade simplesmente funciona assim. Eu não estou definindo um tipo de revolução e nem nada do tipo. E aí esse livro diz um aspecto histórico que eu acho interessante pontuar, que as pessoas começaram a encarar as universidades como formação profissional a partir da Revolução Francesa, que foi quando o Estado substituiu a igreja na administração das universidades. Então a igreja não, as universidades passaram a ser uma espécie de extensão do governo em que, quer dizer, do governo não, do Estado. Então o Estado ele acaba se utilizando das universidades para formar corpos de trabalho, assim. Então, tipo, o Estado precisa de gente para administrar, de gente para trabalhar aqui e ali. Então, pô, como que o Estado vai ter essas pessoas? Formando elas nas universidades. Então é nesse momento que as universidades elas assumem essa conotação de formação profissional totalmente utilitária. E a mentalidade das pessoas acompanha. As pessoas passam a se formar pensando no mercado de trabalho e pensando em ganhar dinheiro e etc. Feito esse parênteses, você me perguntou o que eu acho que rola na cabeça dos alunos para eles irem para a universidade e terem essa postura. Então, voltando, eu acho que a idade está indiretamente ligada, mas não a idade em si, mas sim a falta de amadurecimento de pessoas na idade de entrar na universidade na nossa época. E eu não acho que sempre foi A assim. interação da idade com a época, melhor dizendo, né? Hoje em Por dia, uma exemplo, pessoa de 18 anos não tem a mesma maturidade que uma pessoa de 18 anos nos anos 50. As pessoas tinham não, filhos mais cedo, casavam mais cedo, exato. é outra realidade. Exato. A gente tem um efeito geracional hoje que é assim, em vez de você estar com a sua vida praticamente estruturada e independente aos 20 anos, digamos, com 20 anos, o jovem, ele ainda está morando com os pais, via de regra, ele não terminou os estudos, ele, via de regra, não está trabalhando, ele, via de regra, ele não está vivendo sozinho, ele não é totalmente responsável por si. Todo esse cenário conjuntural contribui para o jovem aos 20 anos não estar plenamente amadurecido, como era o jovem da época dos nossos avós e antes, em que com 20 anos você já estava, como você falou, já estava casado, já tinha filho, já era chefe de família, se duvidar. Então eu acho que tem esse aspecto mais amplo, histórico. O outro aspecto que eu acho que é mais próximo, mais individual, eu acho que os alunos eles simplesmente vão para a universidade com a mentalidade com a qual eles foram para o colégio. É uma continuidade, é uma extensão. Então, aliás, eu vejo isso, não é só um pitaco. Um prolongamento, né? É um prolongamento. Tem alguns indícios que me indicam isso. Por exemplo, eu percebo que nas disciplinas que eu dou, os alunos eles esperam que eu seja um pouco professor de ensino médio, no sentido de que eu tenho que passar questionário para eles decorarem as respostas. Eles se sentem muito inseguros sem isso. E por quê? Questionário? Questionário, tipo estudo dirigido, revisão,
Tipo o esquema de pré-vestibular, pré-ENEM, essas coisas assim. Que você tem o conteúdo e o aluno, em vez de ler a apostila, em vez de ler o livro, o artigo, os textos, ele quer ficar decorando os questionários. Por quê? Porque ele quer velocidade, ele quer pragmatismo, que é assim, o que eu preciso extrair aqui desse curso? É a nota para passar de período e não ficar reprovado em nenhuma disciplina. Qual é o meio mais rápido de atingir isso? É você pegar e gravar as respostas que você espera que respondam o que vai cair na prova. Você não quer legitimamente cultivar o conhecimento sobre aquele assunto. Eu acho que isso nem passa pela cabeça dos alunos direito. Isso que me deixa mais surpreso. Eu acho que eles nem. O ensino do colégio ele está tão voltado para essa lógica de passar em cursinho, Sim. de passar em prova, que eu acho que as novas gerações elas não estão cultivando nem defeituosamente essa mentalidade de estudo. Elas não estão cultivando a mentalidade de estudo. Para elas estudar é você ter um questionário para decorar. Para elas é isso. E quando eu não passo isso, eu percebo que os alunos ficam assim, muito inseguros, muito mesmo. Porque, bom, é até natural, né? Se você passa a vida inteira estudando assim, chega na faculdade, é diferente, naturalmente você vai ficar inseguro. Você vai ter que participar de uma lógica que você não participava antes, não conhecia. Então eu diria que é isso, é a mentalidade de prolongamento do colégio. Os alunos não entendem a importância, o caráter diferente que o ensino superior tem, eles não entendem. Para eles estão simplesmente absorvendo pragmaticamente conteúdo para passar na prova, é só isso. Porque no colégio era isso já. Prolongamento do colégio, prolongamento da adolescência, né? Assim, Também é. cada vez Sim. mais se tornar adulto num sentido mais amplo do termo, né? Até levando em consideração a dimensão trágica da vida, digamos assim, não falando de modo pessimista, negativo, mas de que a vida é dura, de que a vida a gente vai ter perdas, a gente vai envelhecer, a gente vai assumir responsabilidades, né? Pagar contas Sim. e ser responsável pelos nossos atos. E aí, do ponto de vista profissional, uma carreira como a psicologia que lida com sofrimento humano, né? Que lida com pessoas, inclusive hoje em dia, com um aumento significativo de vários transtornos, então mais pessoas trazendo sintomas depressivos, ansiosos, pensando em tirar suas próprias vidas e tal. Então tem toda uma dimensão ética, né? Que demanda uma certa maturidade para você entender o quão sério é. Então é preocupante mesmo. Eu fico imaginando como que é exercer psicologia, porque 5 anos, no final das contas, passam rápido, né? Não é tanto tempo assim. Na realidade, a faculdade deveria estar inserida dentro de um panorama mais amplo, que é estar aberto a aprender para fazer algo bem feito na vida de modo geral, né? Mas... Não, eu acho que na verdade, eu acho que é mais amplo que isso, porque quando a gente entra na faculdade, eu acho que, na real, o ideal que eu penso é o aluno ele devia se abster um pouco de pensar no pragmatismo da situação. Cara, você vai ficar 4, 5 anos na faculdade, você só tem que se preocupar em absorver conhecimento. É só isso. É só isso. Sem esse negócio de, não, mas essa disciplina aqui ela vai servir para quê quando eu for pro mercado de trabalho? Cara, espera, entendeu? Sim. O aluno tá no primeiro período já preocupado com isso, só que preocupado de forma errada. Isso leva a uma ansiedade que leva a todos esses problemas que eu tô dizendo aqui no vídeo. Que é o aluno, ele não tem disposição e vontade de cultivar o conhecimento adequadamente, porque ou ele chutou o balde completamente, não tá nem aí, ou ele tá muito preocupado com o pragmatismo da profissão que ele vai exercer lá 5 anos depois. Cara, isso não adianta, não é assim. O aluno tá na faculdade, não é para fazer curso técnico. Exato. Não, e mesmo que não tenha, eventualmente, uma utilidade palpável num primeiro momento, você ter uma capacidade de articular ideias de maneira inteligente, de maneira pertinente dentro de um contexto específico, seja esse contexto até uma roda de bar, de paquera, né? Assim, Claro, até para sair do âmbito do utilitarismo profissional, mas para você ser uma pessoa mais atraente, para você ser uma pessoa mais interessante, uma pessoa com um repertório existencial, assim. Isso vai te ajudar em qualquer área, na realidade, né? Mesmo que você faça uma faculdade de psicologia inteirinha e depois não exerça psicologia e vá fazer outra coisa, ainda assim
Se você tiver uma postura de abertura ao conhecimento e absorver conhecimento sem um fim específico, isso vai te ajudar a ser bom em outras coisas, se depois você encontrar uma outra vocação, né? A ser um bom orador, a ser um bom advogado, a ser um bom paquerador até. Você ter profundidade e riqueza de ideias são vários ganhos, assim, que não são nem mensuráveis, né? Aquisição de sabedoria de vida, etc. Eu acho que isso é um problema grave, na verdade, né?